Fala gurizada, beleza? Eu sou o Jonas, bem-vindos à Bitcaria. Eu vou ensinar vocês a investir em criptomoedas. Eu tenho 5 anos de experiência no mercado e eu pretendo fazer umas aulas explicando alguns temas do mercado, tá? E eu quero produzir conteúdo ensinando as pessoas a investir. Eu acho que é um mercado que tem muito potencial. O mercado cripto mudou a minha vida e ainda tem muito para crescer. É um mercado que está em expansão e a gente está vivendo um ciclo de alta agora no momento. Então eu acho que primeiro a gente precisa entender o que a gente está fazendo antes de investir no mercado cripto, que é um mercado de risco, que eu não recomendo por todo o teu dinheiro e leva tempo para aprender. Então, antes de entender o que é uma criptomoeda, a gente precisa entender o que é um dinheiro, tá? E vamos voltar no tempo, a gente não vai falar sobre a história do dinheiro, mas a gente precisa entender o que é escambo. Escambo é basicamente quando tu troca um produto por outro produto. Por exemplo, eu quero trocar 10 bananas por uma cabra, tá? E daí eu chego no cara que tem, eu tenho 10 bananas, eu chego no cara que tem uma cabra e eu troco 10 bananas por uma cabra. Qual que é o problema do escambo? O escambo, para ele acontecer, ele precisa da coincidência de fatores, de interesses, né? Então, para o escambo acontecer, o cara que tem a cabra tem que querer receber as bananas e não querer receber maçãs. Então existe um problema de coincidência de fatores. E como é que tu mede quantas maçãs são válidas por quantas bananas e quantas cabras por quantos computadores? Isso geraria um problema muito grande. Então a gente criou um meio de troca universal. O que é um meio de troca universal? É o dinheiro, é o papel, é o ouro, é o sal, e já foi, né, utilizado como dinheiro. Então, o dinheiro é qualquer meio de troca universal, tá? Existem várias teorias sobre como o dinheiro funciona e como ele deveria funcionar, e a gente vai discutir isso um pouquinho mais pra frente, tá? O dinheiro nada mais é do que uma unidade de conta universalmente aceita para fazer pagamentos, para fazer trocas, tá? Então, o dinheiro é uma ferramenta do capitalismo, é uma ferramenta de troca, tá? Quais são as características de um bom dinheiro? Um bom dinheiro ele precisa ter durabilidade, divisibilidade, portabilidade, fungibilidade, reconhecibilidade, tá? Essas são as características de um bom dinheiro. Eu estava colando aqui porque é difícil lembrar de todas de cabeça, mas basicamente o dinheiro precisa ter todas essas características. Ele precisa ser fungível. Um Bitcoin é igual a um Bitcoin, um real é igual a um real, um quilo de ouro é igual a um quilo de ouro, entendeu? Então ele precisa ser sempre igual. O que é um NFT? O NFT era um token, era um dinheiro que não era fungível, ou seja, ele não entra como dinheiro. Ele entra como colecionável, um artigo colecionável, não um artigo monetário, tá? Durabilidade. Teu dinheiro não pode vencer. Eu não posso usar banana como dinheiro porque daqui a 3 semanas a banana estraga, tá? E se for uma banana que dura muito tempo, né? Porque geralmente não estraga nesse prazo. Então, teu dinheiro não pode vencer, ele não pode ter prazo de validade, ele tem que ser durável, tá? Ele tem que ter um limite, não faz sentido todo mundo ter dinheiro infinito, né? Porque senão ele não serve como meio de troca. Se todo mundo tem infinito, para que eu vou querer? Para que eu vou trocar meu bem de consumo escasso por uma coisa que é infinita, né? É isso que a gente entende na economia, tá? E existem várias teorias de como o dinheiro funciona, tá? Existem várias escolas de pensamento econômico e dentro dessas escolas de pensamento econômico existem várias linhas de como a gente entende o dinheiro, tá? Cada economista que tu perguntar, ele vai te responder uma coisa. Se tu perguntar para Marx, se tu perguntar para Keynes, se tu perguntar para Hayek, que são economistas importantes, tá? Todos eles vão te dar uma visão completamente diferente. Inclusive dentro da própria escola de pensamento, marxistas vão enxergar diferente dinheiro de outros marxistas, tá? Então é bom a gente ter esse entendimento que o dinheiro tem várias visões, existem várias visões dentro da economia de como a gente interpreta o dinheiro. Por quê? Porque eu falo isso, tá? Eu falo isso porque no Bitcoin, na comunidade cripto, tu vai ver muita gente só defendendo a escola austríaca, só defendendo isso, só defendendo aquilo. E eu não acho que a gente possa fazer isso
sem entender as outras escolas. A gente tem que estudar todos os pensamentos. Eu sou a favor da escola austríaca de economia, eu sou a favor do Bitcoin, eu sou a favor de tudo isso. Mas para entender isso, a gente precisa entender as outras formas de pensar, tá? E aqui eu vou trazer algumas das principais formas de pensar, tá? Eu estou simplificando bastante, até porque esse é um vídeo introdutório de como o dinheiro funciona, tá? Mas, basicamente, é isso, tá? Os clássicos. Como é que os clássicos, John Locke, John Stuart Mill, né, os clássicos, liberais clássicos, enxergam o dinheiro? Eles enxergam o dinheiro como um facilitador neutro. Basicamente, eles veem o dinheiro como um neutro. O dinheiro não ajuda nem A nem B. Ele é só um facilitador de trocas. Igual eu expliquei. Eu quero trocar bananas por uma cabra. Eu não tenho como trocar diretamente, porque o cara quer maçãs. Ele pega o dinheiro, todo mundo troca e todo mundo fica feliz. Todo mundo fica satisfeito com o seu facilitador de troca. Entendeu? Tá? Os marxistas enxergam o dinheiro como uma forma da exploração. Tá? Por quê? Porque o dinheiro é uma ferramenta capitalista. E é verdade, o dinheiro é uma ferramenta capitalista. Então eles enxergam que para superar o capitalismo a gente precisa superar o dinheiro. A gente precisa não existir mais moeda, não existir mais dinheiro. Então eles entendem que o dinheiro é uma ferramenta a ser superada. Que foi importante no seu papel da história, foi importante para o desenvolvimento do capitalismo, mas a gente vai superar isso com o socialismo e o comunismo. Tá? O Keynes não enxerga o dinheiro como neutro, tá? Ele enxerga o dinheiro como uma ferramenta de consumo, de renda e investimento. Ele acha que o Estado tem que controlar o dinheiro, tá? Os keynesianos acham que o Estado tem que controlar o dinheiro. E, por exemplo, o capitalismo, ele gera naturalmente crises, tá? Essa é a explicação dos keynesianos. Ele naturalmente gera crises econômicas por causa da hiperprodução. Então o Estado tem que intervir no dinheiro, tá? Ele tem que criar mais dinheiro, por exemplo, quando acontece uma crise econômica, para proteger o capitalismo, para ter um capitalismo mais saudável, com uma intervenção do Estado. Às vezes a mão invisível do Estado, a mão invisível do mercado falha, tá? Então o Keynes enxerga que a função do Estado é intervir de vez em quando na economia para proteger e preservar o capitalismo, tá? Os monetaristas. Qual que é a visão dos monetaristas? Que a inflação, na verdade, tudo que o Keynes falou é uma bobagem, tá? E a inflação, na verdade, é causada toda vez que o Estado faz isso. Toda vez que o Estado cria mais moeda, cria mais dinheiro, tá? E mexe na economia e intervém na economia, causa inflação, tá? Então, os monetaristas são contra isso que ele falou. Eles são a favor do livre mercado e a favor do dinheiro, tá? Mas o Estado faz intervenções pontuais, eles ainda têm certas travas, tá? Que, diferente dos austríacos, os austríacos já chegam na porrada, tá? Eles já são totalmente malucos, degenerados, tá? E já acham que a moeda tem que ser uma moeda sólida, tem que ser uma moeda escassa, durável, blá blá, todas as características que eu falei. E o Estado não é capaz de gerar isso, porque a moeda que o Estado cria, por exemplo, o dólar, o euro, não tem lastro, tá? E diferente do ouro, do Bitcoin, que são escassos e tem limite, tá? Então os austríacos são contra o monopólio estatal do dinheiro, eles são a favor de um livre mercado até na própria moeda, tá? Então no Brasil, por exemplo, que só tem o real, os austríacos são a favor que cada um possa escolher a moeda, diferente de como é hoje, entendeu? Então, por exemplo, tu poderia chegar numa padaria e pagar teu pão com um Bitcoin, tá? E é isso que os austríacos defendem, tá? Eu tô simplificando bastante, isso é mais complexo, depois eu vou fazer um vídeo explicando cada coisa, tá? Mas eu tô explicando o básico porque a gente precisa entender primeiro o básico do que é o dinheiro. O dinheiro é uma ferramenta de troca, tá? Isso é o que a gente precisa entender, tá? E depois tem umas teorias mais modernas, teoria monetária moderna, que defende que o Estado é o pilar da criação do dinheiro, tá? E o Estado tem que usar o dinheiro para taxar. Porque o que é quando o Estado cria dinheiro, tá? Quando o Estado cria dinheiro, ele aumenta a inflação, tá? Ele basicamente está diminuindo o poder de compra. Quanto mais dinheiro o Estado tem e as pessoas têm a mesma quantidade, o dinheiro do Estado vale mais, porque ele tem mais quantidade e, consequentemente, o dinheiro das pessoas acaba valendo menos, tá? Aí, o que acontece? Basicamente, o governo
criando nova moeda, ele está fazendo como se fosse um imposto. Porque se ele está diminuindo um pouquinho a riqueza das pessoas para aumentar a quantidade de riqueza dele, é como se fosse um imposto. Tá? As teorias monetárias modernas defendem que isso é positivo, que isso é bom. O Estado tem que usar o dinheiro como uma forma de taxar as pessoas, tá? Como uma forma de criar um imposto inflacionário. Os austríacos chamam isso de imposto inflacionário, tá? E os monetaristas são a favor disso. E basicamente é isso. Explicado o que é o dinheiro. Essa é a primeira aula. Eu vou fazer várias aulas. Todo dia eu vou estar gravando uma aula aqui para vocês, explicando alguma coisa de economia, de Bitcoin, de análise técnica, análise fundamentalista. Todo dia eu vou estar aqui trazendo um vídeo, conteúdo novo para vocês, com qualidade, sempre focado na melhor qualidade possível e melhor conteúdo possível. Hoje foi bem basicão, mas só para começar. Eu queria fazer um inicialzão assim, só pra gente, sabe, nivelar toda a turma e depois a gente ir subindo degrauzinho por degrauzinho. As aulas vão ficando mais complexas, os assuntos vão ficando mais complexos. Eu vou falar sobre tudo, sobre dinheiro, tudo sobre Bitcoin, tudo sobre investimentos. A gente vai entender juro negativo, a gente vai entender assuntos mais complexos que isso. Tá? Mas por hoje, bem resumão, se inscreve, dá like, compartilha aí, faz todas essas coisas. Se tu quiser aprender a investir certinho, entre em contato comigo, manda uma mensagem, por enquanto eu não automatizei, tá? Daqui a pouco eu vou estar automatizando uma ferramentazinha assim, só me chamar por ali, vai responder um formuláriozinho, só me chamar por ali daqui a pouco, tá? Próximos vídeos, então por enquanto é isso, valeu, tamo junto, é nóis.